Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Juscelia e eu estou aqui para mais uma das nossas aulas. Nós estamos na semana de número 23, ou 23ª semana, e hoje é a nossa terceira aula, aula número 3. Então, se você está acompanhando a aula juntamente comigo, hoje é quarta-feira, dia 25 de agosto. Se você tem o hábito de realizar o registro aí no seu caderno, anote aí a data de hoje, que é 25 de agosto de 2021, e o dia da semana, que é quarta-feira. Estaremos trabalhando atividades de língua portuguesa que estão no nosso livro Aprender Sempre, na página 68. O descritor que será contemplado na nossa aula de hoje é o descritor D8, que tem como objetivo estabelecer a relação de causa e consequência entre as partes e os elementos do texto. Então, na aula de hoje, nosso registro aí no livro será baseado no enredo do conto que nós iremos reescrever, certo? Então, já pega aí o seu livro, já abre na página 68. A atividade que você vai encontrar é essa aqui, aula 2, planejamento do conto a ser reescrito. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos reler a versão tradicional do conto escolhido com o narrador onisciente, que é o narrador que conhece o que? Todos os fatos. Depois, vamos aprender a planejar a reescrita do conto, listando os acontecimentos principais em ordem cronológica. Então, na aula de hoje, primeiro vamos ler a versão do conto escolhido e depois nós vamos fazer uma lista em ordem cronológica de todos os acontecimentos. Aqui no seu livro, na questão 1, diz o seguinte: juntamente com seus colegas, releiam o conto escolhido por vocês e façam uma lista dos principais acontecimentos da história em ordem cronológica. Então, sempre lembrando, esta atividade será individual, certo? Vamos conhecer agora uma versão do conto O Patinho Feio. É claro que é uma adaptação, um pequeno resumo do conto. Era uma vez uma pata que botou vários ovos. Todos eles eram muito bonitinhos, mas um só ovo era meio feio. Quando todos os patinhos nasceram, esse patinho, dono daquele ovo feio, não queria nascer. Ele demorou muito, mas quando ele saiu do ovo, mamãe pata levou um grande susto quando viu que ele era mais feio, maior e mais desengonçado que os outros patinhos. Então, seus irmãos o apelidaram de Patinho Feio. Ele sempre ficava para trás. Com isso, ele se sentia discriminado por sua própria família. Até que sua mãe foi para uma fazenda onde eles ficaram morando. Lá tinham vários animais que, quando passavam perto do patinho, xingavam ele. O patinho era muito infeliz. Quando ele cresceu e ficou jovem, resolveu fugir de casa. Em uma noite, ele foi embora para nunca mais voltar naquele lugar onde ele era tão humilhado e maltratado. Ele caminhou bastante, chegou perto de um lago onde haviam vários cisnes. E então ele ficava imaginando como seria bom se ele fosse igual a eles. Então resolveu entrar no lago e nadar um pouco. Quando olhou para baixo e viu seu reflexo na água, percebeu que, na verdade, ele tinha se transformado em um lindo cisne. Então, esse texto ele é uma versão adaptada e resumida do conto O Patinho Feio, de Hans Christian Andersen. Agora, pessoal, aí no nosso livro, nós vamos fazer uma lista bem breve com a ordem dos acontecimentos no texto. Lembrando que nós precisamos seguir a ordem cronológica, ou seja, na ordem que eles acontecem no texto, certo? Então vamos lá.
Qual foi o primeiro acontecimento que foi relatado lá no comecinho do texto? Era uma vez uma pata que botou vários ovos. Então, a mãe pata botou vários ovos. Depois de um tempo, o patinho nasceu. Ele era mais feio, maior e mais desengonçado que os outros patinhos. Então, seus irmãos o apelidaram de Patinho Feio. O patinho era muito infeliz. Então, resumo lá do primeiro parágrafo. Quando ele cresceu e ficou jovem, resolveu fugir de casa. Ele caminhou bastante e chegou perto de um lago onde haviam vários cisnes. Ele resolveu entrar no lago e, quando olhou para baixo e viu seu reflexo na água, percebeu que, na verdade, ele tinha se transformado em um lindo cisne. Então, aqui eu coloquei os acontecimentos na ordem que eles apareceram na história. Então, que a pata botou vários ovos, depois de um tempo, porque o ovo do patinho feio demorou para chocar, ele nasceu bem depois dos seus irmãos. Quando ele nasceu, a mãe percebeu que ele era feio, era maior e mais desengonçado que os outros patinhos. Depois tem a parte que os irmãos apelidaram ele de patinho feio, que ele era muito triste. Quando ele cresceu e ficou jovem, ele resolveu fugir de casa. E ele caminhou bastante até que encontrou vários cisnes em um lago. E no final, quando ele entrou na água para nadar, ele viu seu reflexo na água e descobriu que era um belo cisne. Então, aqui eu fiz um pequeno resumo do nosso conto. Então, aí no seu livro, na página 68, você vai fazer este registro, vai copiar aí, seguindo este passo a passo, que nós vamos usar este passo a passo nas próximas aulas. Combinado? É claro que se você escolheu um outro conto, você vai fazer aí na sua casa o passo a passo dos acontecimentos do conto que você escolheu, certo? Então, pausa aí o seu vídeo agora e faça o registro na página 68. Agora que você já terminou, não se esqueça de se inscrever lá no nosso canal Movimento Aprender Videoaulas 5º ano. E amanhã eu espero você para a nossa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!